Olá, irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, 17 de julho de 2020, escutemos o Evangelho de Jesus Cristo proclamado por São Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome, como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se estivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Os fariseus disseram a Jesus: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Amados irmãos e irmãs, deste evangelho vamos perceber claramente o confronto entre Jesus, que representa a nova lei, e os fariseus, que representa a antiga lei. O confronto entre o cristianismo, a boa nova, e o confronto entre o judaísmo, a lei antiga. Os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Ora, os discípulos de Jesus estavam com fome, passaram num campo de trigo e começaram a colher as espigas. Para as autoridades judaicas, aquilo seria um pecado gravíssimo, na verdade, 4 pecados. Por quê? Em dia de sábado, ao arrancar as espigas, eles cometeram 4 trabalhos proibidos. Primeiro, colher, aventar, debulhar e preparar a refeição. Então, colheram as espigas, aventaram-nas, as debulharam e depois tiveram que preparar uma refeição. E contaram ali 4 pecados gravíssimos em dia de sábado. E nosso Senhor vai dizer: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado é para o homem e não o homem é para o sábado. Jesus deixa muito bem claro que o sábado só tem sentido quando é um dia de louvor, de descanso e de dignidade para o homem. Ou seja, a lei só tem sentido, só tem valor para Jesus se ela salvaguarda a dignidade do ser humano e não a tolhe, e não a tira. Por isso que hoje é importante que meditemos sobre a grande mensagem do amor de Jesus. É um confronto aqui entre a lei e o amor há de vencer, segundo Jesus. Então, o que era o sábado para o povo hebreu? Um dia muito importante. Deus pediu no Decálogo que o povo descansasse no sábado. Por quê? Deus terminou a criação no sexto dia e no sétimo descansou. Também, quando o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus instituiu que apenas se poderia trabalhar 6 dias e no sétimo descansasse, já que o povo, quando era escravo no Egito, trabalhava todos os dias. Então, o sábado tem um significado muito importante nos 2 eventos da história da salvação do povo de Israel. Na criação, Deus descansa no sétimo dia, e sabemos que na libertação do povo de Israel do Egito, o povo vai descansar pelo menos um dia na semana. Até aí, tudo bem. Só que nós vemos no Evangelho de hoje esse confronto entre a velha sabedoria e a nova, entre a carne e o espírito, entre a morte e a vida trazida por Jesus. E quando houver um conflito entre o ritual e a misericórdia, sempre devemos escolher a misericórdia. O problema para os fariseus era que Jesus fazia isso em dia de sábado. Os judeus levavam tão a sério o sábado que eles estavam dispostos a se entregar a si mesmos, como também aos seus próprios filhos, à morte, em vez de violar o sábado. E nós sabemos que a melhor maneira de adorar a Deus é quando esta adoração também é seguida da caridade fraterna e do amor às pessoas. Jesus é maior do que o templo. Aqui está quem é maior do que o templo. Aqui está o Senhor do sábado.
O templo para o povo judeu representava a presença de Deus no meio do mundo, no meio do seu povo. O templo era o centro da vida religiosa dos judeus, era o lugar central de adoração e sacrifícios. E isso chocou muitos fariseus. Na verdade, o templo de pedra. O templo de madeira apontava para um outro templo, que é o próprio Jesus, o verdadeiro templo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes do templo havia o tabernáculo. Jesus não só é o templo, como também o tabernáculo. A tradução desta passagem de São João poderia ser: o Verbo se fez carne e se tabernaculou entre nós, se atendou entre nós, construiu sua tenda entre nós. Então, Jesus cumpriu o tabernáculo e o templo, pois Jesus é o lugar por excelência da presença de Deus. Ele é a presença de Deus. Quem me vê, vê o Pai. O próprio Jesus é o lugar por excelência da adoração. A Ele que se deve adorar. O próprio Jesus é o verdadeiro sacerdote que ofereceu a si mesmo como sacrifício, como hóstia viva de louvor ao Pai por nós. O dia de sábado, que era um presente de refrigério, era um dia de lazer para o povo, se transformou em fardos pesados. E Jesus veio demonstrar que o mais importante é a misericórdia do que o sacrifício. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Que hoje, na nossa caminhada de comunidade, na nossa caminhada de comunidade, na nossa caminhada de fé, nós possamos avaliar o que é que realmente está superabundando na nossa vida. É a lei ou o amor? E vou contar uma pequena história de São Francisco de Assis, história essa verdadeira, juntamente com os seus confrades. Conta-se uma história acerca de São Francisco de Assis, que ele se encontrava no seu convento com os seus confrades, e ali apareceu um homem pobre, um homem faminto, pedindo alimento. Não havia nada neste dia no convento, mas Francisco lembrou que havia, na verdade, algo valiosíssimo, uma Bíblia. Naquela época era muito difícil a impressão de livros, e a Bíblia tinha um valor enorme, tinha um valor grandioso, até no sentido mesmo material. E eis que Francisco toma na mão a Bíblia e diz: vende-a e compra alimento para ti. Os seus confrades ficaram assustados e até advertiram seu pai seráfico, dizendo-lhe: pai, tu doas a nossa Bíblia, que é o maior patrimônio da nossa comunidade, para este homem, e ainda assim para que ele possa vendê-la e transformar o dinheiro em alimento? Não é certo isso, pai seráfico. O que vamos fazer sem a palavra de Deus? Francisco lhe disse: se não somos capazes de viver o preceito do amor, não seremos capazes de viver nada da lei. Se não vivemos o amor, nada nos serve. Ainda que eu atirasse o meu corpo às chamas, sem o amor, eu nada sou. Paulo vai dizer que a lei mata, o espírito vivifica. A lei judaica estava rodeada, cercada por 613 preceitos. E como está cercada a nossa vida? Nós obedecemos à lei de Deus, os preceitos humanos que Jesus vai criticar no Evangelho de São Marcos. Deixais de obedecer à lei de Deus para obedecer aos preceitos humanos. Sim, irmãos, irmãs, peçamos a nosso Senhor para que derrube essa cerca meramente humana que dificulta a vivência da caridade, que dificulta a vivência do amor ao irmão, para que a nossa vida seja fundamentada no amor e assim a lei se ajuize a partir do Espírito trazido por Jesus, da lei nova, do coração novo que existe, que nós sejamos odres novos para acolher o mandamento novo da caridade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.